E a história começa num certo dia, quando um Wyvern voava em círculos bem alto no céu. Ele parecia mais livre do que qualquer coisa que já existiu, e foi justamente por isso que o Aster, da grande casa mágica Declan, decidiu se aposentar como solucionador de problemas. Naquele momento, corvos já cercavam a área onde ele estava lutando. Preso pela magia, o homem diante dele ouviu que ele era o último que restava. Foi aí que percebeu que o Aster estava escondendo suas habilidades, e comentou que aquele não era o poder de um simples solucionador de problemas. Mas o garoto respondeu que quem faria as perguntas ali seria ele, então quis saber se o que ele segurava era mesmo um livro mágico. O homem confirmou e perguntou se ele realmente achava que não viriam todos atrás apenas para derrubar um cão de caça. Aster retrucou dizendo que se fosse um lixo da família Declan, esperava que viesse um bando inteiro. Ele quis saber também como aquele livro era usado. O homem gaguejou dizendo que não sabia, mas Aster pensou que se um Declan ganancioso realmente soubesse, não estaria enterrado naquele porão empoeirado, ainda mais sem saber usar e mesmo assim sendo perseguido até ali. Então se perguntou se aquilo valia tanto assim. O homem insistiu para que ele entregasse o livro mágico, garantiu que pediria ao chefe para ter misericórdia dele e disse que talvez ele até pudesse voltar a ser um solucionador de problemas. Mas o Aster riu e perguntou que tipo de poder um gerente de solucionadores teria para fazer isso, deixando o homem sem palavras. Foi aí que o garoto perguntou quais eram as últimas palavras dele. O homem ficou furioso e começou a xingá-lo, mas o Aster apenas riu, dizendo que ele finalmente aceitou sua identidade, até que de repente ele congelou ao sentir uma presença se aproximando. Assustado, ele se virou rápido para ver quem tinha chegado, pensando que aquilo era perigoso. Um homem transbordando energia disse que o garoto tinha bons instintos. Enquanto isso, o Aster só pensava que qualquer pessoa com uma aura tão cruel não poderia ser normal. O homem então se apresentou. Era o Farin Van Declan, o chefe da casa mágica do continente oriental. Sorrindo, ele disse que se o garoto não se importasse, gostaria de pegar aquele livro. Depois disso, poderiam conversar com calma. O Aster ficou surpreso. Fazia mais de uma década que tinha virado solucionador de problemas. Passou metade da vida com Declan, mas era a primeira vez que via o chefe pessoalmente. E é explicado que a casa Declan é a maior família mágica do continente oriental. Diziam ainda que seu chefe era o mago mais forte da história. O Aster se perguntava que tipo de homem ele seria, mas para surpresa até do próprio Farin, o garoto simplesmente disse que aquilo era uma chatice, deixando o homem sem palavras. Enquanto guardava o livro mágico, o garoto perguntou se ele realmente pensava em simplesmente tomar algo que outra pessoa suou para conseguir. Ainda riu, chamando-o de sem vergonha. Vendo aquela coragem, Farin começou a rir sem parar, impressionado com a ousadia. Mas por dentro, o garoto tentava esconder o desespero. Ele pensava que talvez não deveria ter comido aquele Wyvern antes, e por causa disso, o próprio chefe apareceu pessoalmente. Era uma sorte terrível. Seu corpo tremia só de sentir aquela aura esmagadora, achando que aquele era o mago mais impressionante que já tinha visto. Então Farin disse que seria mais fácil simplesmente eliminá-lo e pegar o livro de volta, mas afirmou que não ia fazer isso e foi direto ao ponto. Mandou o garoto voltar para Declan e entregar o livro. Assim, iria ignorar tudo que ele tinha feito. O Aster permaneceu em silêncio. Farin continuou falando, dizendo que o talento dele era notável. Depois de ver sua luta, não entendia como ninguém tinha percebido isso antes. Falou que era um vira-lata imundo da Zona Cinzenta, que só dominava técnicas inúteis de solucionadores de problemas. Mas mesmo assim, com esse nível de habilidade, era impressionante. Farin perguntou até onde a casa Declan poderia voar com as asas dele, e o quão alto poderia subir se o garoto fosse sua lâmina. Disse que juntos tornariam Declan ainda maior e que ele também entraria para a história. Então pediu mais uma vez que ele voltasse para Declan, mas claro, precisaria devolver o livro. Quando o garoto abriu a boca, Farin já achou que ele tinha aceitado. Por isso, pediu logo o livro. Só que o Aster colocou uma condição. Sorrindo, disse que queria um cargo alto e só depois pensaria sobre isso. O pedido deixou o Farin claramente furioso por dentro, mas o garoto perguntou se ele não tinha assistido à luta, e apertando o pescoço do homem que ainda estava preso pela magia, quis saber se o chefe conseguia contar quantos tinham morrido ali. Ao ver aquilo, Farin ficou sério e tomado pela fúria. Ele respondeu que se era assim, então o garoto sabia muito bem que podia morrer. Claro que o Aster sabia que ele não estava errado. Mesmo assim, avançou sorrindo e atacou primeiro. Farin nem se moveu, apenas bloqueou com sua barreira mágica. Enquanto atacava, o garoto ainda provocava. Sem paciência, Farin disse que precisaria rebaixá-lo um pouco e começou a conjurar sua magia. De repente, ele pressionou o garoto com um poder esmagador. Na hora, o Aster ficou espantado diante de tanto poder. Assustado, se perguntou se aquilo
aquilo era o verdadeiro significado de ser o líder de The Clan. Se esquivando dos ataques, percebeu que o Faryn não deixava nenhuma abertura em sua defesa. Enquanto atacava sem parar, Faryn respondeu às provocações. Disse que havia coisas que simplesmente se sabia sem medir, como a distância entre os dois. Logo em seguida, lançou uma magia enorme contra ele, causando uma explosão gigantesca. Faryn disse que aquele ataque não foi para eliminá-lo, mas sim para machucar, e perguntou se agora ele estava pronto para conversar. Aster então fez sua proposta, baixar a cabeça e voltar para a sombra de The Clan. Mas Faryn perguntou se ele achava mesmo que acreditaria nisso. Foi aí que o garoto afirmou que de fato não aceitaria e já preparava outra magia. Enquanto conjurava, disse que não iria mais comer comida de cachorro. Então lançou sua magia de raio com força máxima contra o Faryn, mas ele bloqueou com facilidade. Mesmo assim, o garoto continuou falando, perguntando quem iria querer voltar a ser um cachorro. E completou: só porque a coleira é brilhante e a casa é grande, não deixa de ser um canil. Enquanto mantinha sua barreira, Faryn chamou ele de patético. Então começou a conjurar outra magia, dizendo que mostraria a verdadeira força. O garoto ficou espantado com o poder que ele estava liberando. O céu inteiro foi tomado por relâmpagos. Foi nesse momento que o Aster lembrou do dia em que olhou para o céu e viu a Ivern voando livre, e entendeu a razão de ter levantado a cabeça naquela hora. Faryn ficou impressionado. Pensou que o garoto morreria, mas ele resistiu, e perguntou se agora ele tinha sentido a diferença entre seus poderes. Caído no chão, o Aster admitiu que o Faryn era incrivelmente forte. Ao ouvir isso, o chefe perguntou se agora ele estava pronto para conversar, mas o garoto, sem se importar, perguntou se ele queria que ele voltasse a ser um solucionador de problemas. Para sua surpresa, Faryn respondeu que não. Ele revelou que queria que Aster fosse, na verdade, o chefe da família Bonshin. Aster ficou totalmente surpreso. Ele sabia que a Casa The Clan era o maior clã mágico do continente oriental, poderoso o suficiente até para desafiar o trono. Então não entendia o motivo de Faryn querer que ele jurasse lealdade como uma família vassala. Sabendo disso, ele ergueu o livro e perguntou se esse era o verdadeiro objetivo desde o começo. Faryn sorriu, dizendo que o garoto ainda subestimava o próprio valor. Deixou claro que queria tanto ele na família quanto o livro. Ao receber o livro mágico, Faryn disse que ele estaria fazendo a escolha certa, e esticando a mão, falou que isso resolveria todos os seus crimes. Mas para surpresa dele, o livro começou a queimar. Assustado, Faryn perguntou o que estava acontecendo. O garoto foi sarcástico, lembrando que ele mesmo tinha dito que poderia entregar o livro e não se importava se virasse cinzas. Faryn ficou furioso e disse que ele iria pagar caro por isso. Só que o Aster mandou ele calar a boca e ouvir. Disse que nunca fez aquilo por dinheiro, até porque ser solucionador de problemas não rendia quase nada. Revelou que tinha guardado aquela coisa porque estava ligada a outra questão. Então perguntou se Faryn já tinha ouvido falar do solucionador de problemas devorado pelo jovem mestre The Clan. O chefe ficou surpreso, reconhecendo aquilo como magia proibida. O garoto confirmou, dizendo que aquele lixo devorou seus próprios companheiros de equipe e que The Clan encobriu tudo. Na mesma hora, Faryn entendeu que tudo era sobre vingança. O garoto riu e perguntou por que faria isso. Disse que sabia muito bem que a vida de um solucionador de problemas não valia nada, assim como a de seus colegas. Então fez tudo aquilo apenas para garantir que eles conseguissem o que tanto desejavam. Ele contou que aquilo custava muito dinheiro e que, além disso, já tinha decidido se aposentar e jamais voltaria para o canil de The Clan. Ao ouvir isso, Faryn mandou que ele considerasse suas últimas palavras. Ele invocou uma chama azul preciosa da família The Clan que jamais se apaga. Ordenou que o garoto queimasse nela e se arrependesse com cada fibra do seu corpo. Só que o garoto disse que nunca iria se arrepender. Pensou que se a única opção fosse ser um cão de The Clan, preferia voltar para a Zona Cinzenta. E mesmo que não pudesse, morrer não seria um mau negócio. De repente, ele começou a rir. Pensou que fazia muito tempo que não se sentia tão livre. Achava uma pena não escapar vivo, mas não se arrependia de nada. E se tivesse a chance de nascer de novo, dessa vez buscaria liberdade e vingaria seus amigos de verdade. De repente, percebeu que algo estava estranho. A chama tinha parado de queimar. Ele olhou para Faryn sem entender. Foi aí que o livro que antes estava queimando começou a flutuar e se abriu. Uma marca dourada surgiu em seu peito e começou a brilhar. Ele ficou completamente perdido, sem saber o que estava acontecendo. Depois de um clarão se viu em outro lugar, segurando uma latinha enquanto alguém jogava uma moeda. Estava confuso, já que um segundo antes estava prestes a morrer queimado, e percebeu que tinha alguma coisa muito errada. Olhando ao redor, se perguntava onde estava, mas por algum motivo, aquele lugar parecia familiar, como se tivesse voltado ao passado. Até que a ficha caiu. Ele reconheceu a Zona Cinzenta, o mesmo lugar onde pedia dinheiro todos os dias antes de virar solucionador de problemas. Na hora ficou confuso, sem acreditar que tinha voltado no tempo. Ainda confuso, foi até a beira de um rio para conferir. Ao olhar no reflexo, confirmou:
voltou era ele mesmo, só que bem mais novo. E havia algo que ele ainda odiava, aquela marca de fogo ainda estava em seu peito. Ou seja, voltou no tempo, mas aquilo não sumiu. Aster não sabia como, mas tinha certeza que o livro mágico tinha algo a ver, e se perguntou do que aquele livro realmente era capaz. Agora fazia sentido o chefe preguiçoso da família Declan ter vindo pessoalmente atrás dele. Aquilo só confirmava o quanto o livro era importante. Mas por mais valioso que fosse, ele ainda não tinha informações suficientes. Mesmo assim, Aster não ligava. No fim das contas, parecia até ser algo bom. E estava claro que não era um sonho. O cheiro horrível do esgoto era real demais para ser imaginação. Animado, Aster percebeu que não só estava vivo, como também aquela era uma oportunidade rara, onde qualquer coisa que fizesse poderia dar certo. Então começou a pensar no que realmente significava ter sucesso. Foi aí que se lembrou de um sonho que era dele e também de seus velhos companheiros. A verdadeira razão de ter decidido se aposentar. Aster lembrou de quando um dos seus colegas comentou: eles nasceram na Zona Cinzenta, não tinham nada, nunca puderam se vestir bem, comer direito ou estudar. Curioso, ele perguntou a Aster qual dessas coisas era a pior. Sem pensar, Aster respondeu que era passar fome, mas o amigo retrucou: se fosse só isso, não teriam acabado ali. Perguntou de novo qual era o verdadeiro motivo que arrastou suas vidas para aquele esgoto. Aster não entendeu a pergunta e respondeu de qualquer jeito, dizendo que estava de boas com isso. Seu amigo ficou furioso com a resposta. Aster então se explicou melhor. Disse que o pior de tudo não era a fome, nem roupas, nem pobreza, mas sim não ter educação, porque se tivessem estudado, não estariam sendo escravizados por aqueles nobres idiotas. Foi aí que ele lembrou de outro detalhe: se um dia se aposentasse, seu amigo queria construir uma biblioteca, um lugar onde qualquer pessoa, sem importar dinheiro ou gênero, pudesse ler livremente. Mas agora Aster queria ir além, construir uma torre, sem grandes motivos. Ele só gostava de lugares altos e não ligava para a localização. Lá, poderia colocar qualquer tipo de livro, mas tinha um em especial que precisava estar lá. O plano dele era simples: colocar o manual secreto do Declan logo na entrada no primeiro andar. Assim, qualquer pessoa da Zona Cinzenta, filhos ilegítimos de nobres ou até filhos de açougueiros poderiam ter uma cópia. Já tinha até imaginado o brasão de Declan estampado na capa. Dentro estariam todas as técnicas secretas que eles valorizam mais do que a própria vida. Só de imaginar isso, Aster ficava animado, mas logo caiu na real. O único problema era como colocar as mãos nesse manual. Ainda assim, não se preocupou. Disse que esse era um problema pro Aster do futuro, e pensou que se espalhasse o manual, a galera da Zona Cinzenta iria adorar. Só que esse devaneio foi interrompido por um chute na cara. Era um garoto irritado, dizendo que o procurou por toda a parte. Ele continuou chutando, reclamando que tinha guardado o lugar e Aster estava ali escondido. Enquanto apanhava, Aster tentava lembrar quem era aquele moleque, mas pensou que se sobreviveu a tantas batalhas, podia aguentar aquilo também. Afinal, ele era um solucionador de problemas veterano. Com isso em mente, segurou o chute do garoto com a mão. Na hora, o moleque ficou chocado por ter sido bloqueado. Aster encarou ele e disse: você me bateu 7 vezes, agora vai levar 70 de volta. Então mandou um soco direto, mas ficou confuso ao ver a própria mão tremer, e se perguntou por que estava tão fraco. O garoto não deixou barato, mandou outro soco bem na cara do Aster, e continuou chutando sem parar, perguntando se ele era maluco por tentar encostar nele. Enquanto apanhava, Aster pensava que aquilo doía pra caramba, mas pior do que a dor no corpo, era a dor no coração. De repente, o moleque tropeçou numa pedra e caiu dentro daquela água podre. Aster não perdeu tempo e percebeu que era a chance dele. O garoto ficou com nojo, revoltado por ter caído naquele esgoto, mas logo notou que Aster já estava correndo. Então gritou, perguntando para onde ele achava que estava fugindo. Olhando para trás, Aster disse que ia se lembrar do rosto dele, e que aquilo era só uma retirada tática. Um pouco depois, já num beco, percebeu que tinha torcido o pulso quando socou. Ficou assustado em como seu corpo estava fraco. Na hora pensou que deveria esquecer a torre por enquanto e focar primeiro em consertar aquele corpo acabado. Foi quando alguém chegou perto e perguntou se ele estava com fome. Ao se virar, Aster deu de cara com um garotinho de cabelos brancos. Confuso, perguntou se conhecia o moleque, mas ele respondeu que não. Aster olhou bem para ele e pensou que era um desastre, só que percebeu que as roupas eram caras, então entendeu que provavelmente era filho de algum nobre caído por disputa de poder. Em outras palavras, uma bombinha ambulante mais bonita. O garoto disse que o nome dele era Damien e que sua mãe se chamava Bianca. Aster ficou pensando que estava ouvindo coisas que não deveria. Meio irritado, perguntou se o moleque não tinha problema na cabeça, mas do nada, o garoto mandou que não tinha mãe. Aster respondeu que também não tinha pai nem mãe e disse que nesse caso ele tinha ganhado, e então mandou cada um seguir o seu caminho. Achou melhor não se meter com aquele moleque antes que as coisas ficassem confusas.
confusas, mas Damian continuou parado só olhando pra ele. Impaciente, Aster perguntou se ele não ia embora, mas o garoto respondeu que ia junto com ele. Irritado, Aster pensou se não era melhor bater no moleque e mandou ele sair dali. De repente, Damian esticou a mão perguntando se os ferimentos estavam doendo e com um sorriso disse que ia curar ele, começando a conjurar uma magia. Aster ficou totalmente surpreso com o que viu. Damian sorriu, dizendo que aquele era o toque mágico, mas Aster sabia muito bem que não era só isso. Aquilo era a luz de cura, uma técnica secreta da família Blender que caiu justamente por causa de Declan. Aster ficou parado enquanto aquela energia envolvia seu corpo. Confuso, ele pensava, por que uma criança Blender estaria na zona cinzenta? Naquele tempo, a família Blender ainda devia ser poderosa. Quando começou a chamá-lo pelo nome, Damian abriu um sorriso só porque Aster o chamou assim. Mas quando olhou nos olhos dele, Aster ficou espantado. Ele se lembrou na hora, aquele era um descendente direto da linhagem Blender com aqueles olhos estranhos. O verdadeiro monstro dos Blender, um açougueiro louco que não morria nem se fosse morto. O famoso Damian Van Blender. De repente, o garoto se abaixou sorrindo, olhando as formigas no chão e começou a contá-las. O Aster ficou sem palavras. Lembrou que antes da regressão, quando ainda era só um solucionador de problemas, ele foi chamado pela família Declan para ir até os Blender. No caminho, Aster ficou indignado. Dizia que os Blender deviam resolver seus próprios problemas e não entendia por que estavam chamando ajuda. Mas um colega disse que não era como se eles soubessem os verdadeiros motivos dos superiores e ainda comentou que ouviu falar de um monstro por lá, um monstro que já tinha matado dezenas. Curioso, Aster quis saber que tipo de monstro era. Perguntou se era um ogro ou algo assim, mas quando chegou lá, a surpresa foi enorme. Não era um ogro, era uma pessoa destruindo outra pessoa ao meio, usando aquela magia de cura única infinitamente, e rindo sem parar enquanto lutava contra a própria loucura. O Aster ficou sem entender nada. Como um descendente direto da família Blender, o único filho do chefe, podia estar num lugar tão miserável. De repente, Damian se levantou dizendo comida, e deixou Aster boiando sem entender nada. Damian abriu um sorriso chamando ele para comer. Falou que a mãe dele dizia que se queria ser saudável, precisava comer, e completou dizendo que Aster estava fraco porque não se alimentava direito. Aster sabia que Damian estava certo, então perguntou se ele tinha algum dinheiro. Para surpresa dele, o moleque mostrou um saco cheio de moedas de ouro. Como Aster não era bobo, colocou logo a mão no ombro dele, abriu um sorriso dizendo que agora eram amigos, e ainda mandou a real: se são amigos, tem que compartilhar tudo que tem. Com água na boca, chamou Damian para comer. O garoto ficou animado só por ter sido chamado de amigo. Algumas horas depois, Aster estava de bucho cheio e todo satisfeito. De repente, percebeu que o Damian estava olhando ao redor e perguntou o que ele estava fazendo. Damian falou que não sabia que Aster tinha uma casa em cima de onde comeram, já que ele sempre dormia do lado de fora. Nisso, Damian olhou para ele e disse que também não tinha pai. Confuso, Aster respondeu que ele tinha sim, mas o garoto insistiu que não. Aster falou para não tratar isso como competição, e então perguntou se pelo menos ele tinha mãe. Damian pensou que Aster tinha falado que a mãe dele estava ali, e começou a procurar por ela. Aster percebeu que o moleque realmente era meio doido, e deduziu que a mãe não existia. Então pensou em observar mais a situação antes de agir. Perguntou ao Damian há quanto tempo ele estava sozinho. Damian respondeu que desde que fugiu da família, só tinha dormido 10 vezes. Aster ficou surpreso por ele ter fugido e pensou que podia estar sendo perseguido. Se era assim, significava que ele estava sozinho há 10 dias. Mas Damian, todo confuso, explicou. Na verdade, tirava 2 sonecas por dia, ou seja, aquelas 10 vezes eram só cochilos. Aster percebeu que o Damian devia estar sozinho fazia uns 3 ou 4 dias. Quando o garoto se jogou na cama, reclamou que não tiravam a soneca desde que chegou ali e que o chão era horrível para dormir. Pensando em tudo aquilo, Aster simplesmente pirou. Tava lascado, tinha dado de cara logo com o maluco. Mas por outro lado, pensou que se Damian estivesse preso na zona cinzenta, poderia usar isso a seu favor. Ele podia acabar servindo como uma espécie de babá e abrir uma chance de se aproximar da família Blender. Enquanto Damian descansava, Aster olhou ao redor e também achou aquele lugar desconfortável. Mas se tivesse ajuda, poderia enfrentar Declan mais tarde. Além disso, ele sabia que famílias poderosas tinham muitos livros e isso era algo que interessava demais. Só que antes de tudo, Aster lembrou que tinha uma pendência maior, os 57 rancores que carregava no peito. Então avisou Damian que ia deitar e não queria ser incomodado. Animado, o garoto perguntou se ele ia praticar a respiração. Aster confirmou e disse que quando terminasse, Damian também poderia tentar. Assim que fechou os olhos, Aster se lembrou da vida passada. Sua base em magia tinha sido construída a partir dos feitiços básicos entregues
entregues aos solucionadores de problemas. Só que aqueles feitiços tinham limites bem claros. Por isso, Aster invadiu diversas casas nobres em segredo, roubando feitiços escondidos. Muitas vezes, quase morreu nessa jornada. No fim, aprendeu várias coisas. A técnica do corpo endurecido usada por cavaleiros, magia espiritual, invocação e alquimia. Um verdadeiro amontoado de artes aleatórias. Mas pouco antes de morrer, encontrou um poder que realmente era uma catástrofe. E era justamente por isso que dessa vez, Aster estava confiante. Ele sabia que a magia que deveria aprender era a arte fundamental de Declan, a técnica da origem celestial. Uma arte capaz de suportar todos os atributos de mana. E o melhor, ele já tinha memorizado antes para estudar, agora poderia usar a técnica de respiração. Só que de repente, a marca mágica em seu peito começou a queimar em chamas. A sensação era como se lava percorresse por todo o seu corpo. Mesmo com aquela dor absurda, Aster manteve a concentração e então percebeu assustado que as impurezas estavam desaparecendo. Ele não fazia ideia do porquê aquilo estava acontecendo. Afinal, essa era uma magia de altíssimo nível, usada apenas por magos de elite de famílias nobres, geralmente das linhagens diretas. Era uma técnica que forçava a mana a passar pelos circuitos, queimando as impurezas. Para Aster, aquilo parecia um verdadeiro banho de mana. Quando abriu os olhos de repente, acordou assustado. Levantando, se perguntou quanto tempo tinha passado. Parecia ter sido bastante, já que o Damian estava no quinto sono. Foi então que Aster percebeu algo incrível. Não havia mais impurezas em seus circuitos. Sua mana estava purificada, e a qualidade era ainda maior do que da vida passada. Mesmo assim, Aster pensou que vencer Declan talvez fosse impossível, mesmo que tivesse nascido 10 vezes. Mas confiante, disse para si mesmo que pelo menos uma coisa era certa. Suas chances tinham aumentado, e acima de tudo, ele era um solucionador de problemas. Um homem que não desistia, mesmo quando as chances eram quase zero. No dia seguinte, Damian ficou radiante com a nova cor de seu cabelo. Para evitar problemas, Aster decidiu disfarçar o garoto, mudando tanto o cabelo quanto as roupas, para que a família Blender não o reconhecesse. Animado, Damian perguntou o que fariam agora. Sorrindo, Aster respondeu que era hora de aprontar um pouco. De repente, reapareceu o sujeito que tinha batido nele antes. O homem comentou que a soneca tinha sido boa e que o tempo estava ótimo naquela manhã, mas ficou chocado quando viu o Aster voltando, e ainda acompanhado de um garoto estranho. Na hora, perguntou por que o Aster tinha corrido da outra vez e agora estava ali de novo. Aster, provocando, perguntou que aparência era aquela se ele tinha tomado banho de esgoto. O cara então quis saber quem era o garoto que estava com Aster, dizendo que parecia ser rico. Antes que pudesse falar mais alguma coisa, levou um soco bem no estômago. Quando caiu no chão, Aster disse que tinha encontrado a pessoa certa, já que aquele rosto ainda estava fresco em sua memória. Encarando o sujeito, Aster declarou que ele receberia 123 socos por causa do que aconteceu no outro dia. Imediatamente, outros garotos ali perto ficaram chocados e começaram a se perguntar o que estava rolando. Em pouco tempo, um grupo inteiro de moleques da favela apareceu, prontos para cobrar a treta. Aster então riu animado. Cada um daqueles rostos lhe parecia assustadoramente familiar. E empolgado ao lado do seu novo parceiro, ele se perguntava até onde essa confusão iria levá-los naquele dia. E esse foi mais um vídeo que vai ficando por aqui. Se quer a continuação dessa obra, deixe o seu like, se inscreva no canal e comenta bastante pedindo a próxima parte. Se quiser fortalecer ainda mais, clique em Seja Membro, que isso ajuda demais o nosso canal. Aproveita para assistir as outras obras insanas que estão aparecendo na sua tela, que tem muita coisa boa no canal. O vídeo vai ficando por aqui, valeu, tamo junto e até o próximo episódio.